Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elisângela e essa é a disciplina Teorias Educacionais, Pedagógica, Trabalho e Sociedade. Então, estou aqui no nosso campus IFRO Zona Norte, dentro dos estúdios. Nosso estúdio é branco, com fundo verde, e que aqui atrás de mim está escrito EAD, Mudando Realidades. Vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de estatura média, cabelos longos e escuros. Estou com um blazer preto, uma camisa preta por baixo, uma calça colorida e um tênis preto com branco. Muito bem. Então, chegamos à nossa última unidade, unidade 4 da nossa disciplina, e vamos então relembrar alguns assuntos que nós trabalhamos nessa unidade? Então, vem comigo, me acompanhe aqui para que nós possamos conhecer quais foram os assuntos e conteúdos que nós falamos durante essa unidade. Lembrando a vocês que nós temos o nosso encontro online, pelo menos 2 encontros nessa disciplina, que você pode guardar e anotar as suas dúvidas, suas considerações, suas críticas, para que a gente possa juntos encontrar solução. Inclusive também tirar dúvidas em relação às questões avaliativas, tá bem? Então vamos aqui para o quadro conhecer o que foi que nós trabalhamos nessa unidade. Bom, nessa última unidade nós trabalhamos a questão do trabalho e a educação na sociedade, né? Nós falamos sobre os pensamentos, fundamentos históricos ontológicos, a partir do entendimento que o ser humano, ele é um ser histórico e ontológico, ou seja, a gente trabalha a questão da vida humana, do ser e também da sua história. E que o trabalho e a educação, eles caminharam juntos durante toda a história. Por quê? Porque são atividades tipicamente humanas, né? Fazem parte da nossa essência humana. E aí nós percorremos os caminhos e que houve-se uma separação, né, da ideia de trabalho e sociedade. E depois nós tivemos a união dentro dos seus paradigmas históricos. Então a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos, sobre a questão também da politecnia e suas nuances. Vamos começar então falando, né, do trabalho e educação. Esse é um artigo, é um texto do Demerval Saviani, que eu considero um dos textos grandes para que a gente possa entender essa questão meio que filosófica e ontológica da educação e do trabalho. Então é importante que vocês possam ter em mão essa leitura, conseguir ler, para que possam entender esse processo do trabalho e educação nessa perspectiva um pouco filosófica também. Então tá aí, esse é o autor do texto de hoje, é o autor do nosso texto da última unidade, né? Fundamentos ontológicos e históricos. É um texto de 2007, né, relativamente antigo, mas em termos de abrangência do tema, de conhecimento, eu considero um texto importante a ser lido. Não, mas tem que ler só textos atuais? Não, porque o nosso conhecimento, grande parte, é feito de clássicos. Então é bom que se leia, mesmo que seja um texto de 2007, mas ele tem um conteúdo muito importante que ainda é válido para os dias atuais. Então, não se preocupem porque vocês não estão perdendo nada, né? Mesmo que seja um texto mais antigo. Então, o Saviani, ele traz essa perspectiva, né? E aí, dentro do texto dele, ele fala que trabalho e educação, eles são inerentes às nossas características como ser humano, né? Nós aprendemos e trabalhamos e fazemos isso juntos, em muitas vezes. Inclusive tem um vídeo que fala um pouco, um vídeo produzido aqui mesmo no IFRO Zona Norte, que fala um pouco dessa perspectiva, né? Se você aprende trabalhando ou trabalha aprendendo, né? É uma questão bem interessante. E aí, tá aqui uma questão aí, ó, que a gente pode pensar, os homens aprendiam a produzir a sua existência no próprio ato de produzir. Então, a aprendizagem não tinha, no começo da humanidade, né, não tinha uma escola onde você ia aprender a plantar,
Não tinha uma escola onde você ia aprender a caçar ou a construir uma casa para morar. Não, você aprendia fazendo, você aprendia buscando as soluções para os seus problemas. Então, a educação começou aí, começou na prática, começou no dia a dia. A gente vai ver isso depois sendo dividido com o próprio desenvolvimento da sociedade. Então, as pessoas aprendiam a trabalhar trabalhando, fazendo, né? É o aprender fazendo. Então, a educação nesse sentido, ela era junto com o trabalho, era totalmente junto, porque você iria aprender fazendo, né? E fazer aprendendo. E, com isso, você ensinava os outros também. Bom, então a gente tem que falar desses pontos. O que aconteceu na sociedade que levou a essa ruptura de entender que trabalho é uma coisa e educação era outra? Por que a gente chegou a um momento de achar que isso poderia ser feito de forma separada? Então a gente traz aqui no quadro algumas questões que eu queria falar com vocês aqui, ó. O desenvolvimento dessa produção passou pela característica, uma das características principais disso foi a divisão social do trabalho. Quando começou a dividir o trabalho, começou também a dividir o aspecto da educação, né? E também, como a sociedade dividiu o que era propriedade privada e de propriedade não privada, isso também acabou dividindo, né, a questão da riqueza. E aí começou também a dividir a sociedade. Como? Sociedade em classes. Os que tinham e os que não tinham. Então, essas divisões sociais entre proprietários e não proprietários, ricos e pobres, trabalhos mais e menos importantes, eles foram levando a um cenário de separação do trabalho e da educação. E aí aconteceu isso pelas seguintes razões, pelas seguintes questões aqui que eu quero pontuar com vocês. Uma educação começou a se dividir assim, como eu disse para vocês, educação não era para todos. Essa educação democrática, essa educação universalizada é uma coisa bem recente na história, né? Então a educação ela era para quem poderia ter, né? Quem era proprietário. Então a educação não era para todos, ela era para uma classe. E que classe era essa? Era a classe dos proprietários. Então, ela estava centrada nas atividades intelectuais. Então, você ia ter uma sociedade em que a educação era voltada para uma classe específica. Não eram todas as crianças que iam para a escola. Eram as crianças das classes dominantes. As outras crianças iam trabalhar. Não tinham direito a estudar, não tinha escola para todos. Então, como eu disse para vocês, a ideia de escola universalizada é uma ideia recente, né, trazida aí por alguns teóricos do século XX. Mas, até então, a escola não era para todos, era para uma classe. Então, tinha uma ideia de que nessa escola elas estavam preparando os indivíduos para estar na dominação dessas classes. Então, voltando aqui para o quadro, essa outra forma, elas eram, esse outro grupo que eram os não proprietários, os serviçais e os escravos, ela não tinha uma educação, né? Era tudo voltado assim para o trabalho, você ia trabalhar para ter o seu sustento. Então a ideia de escola ela não pertencia a todas as classes sociais, ok? Então isso já é um ponto de ruptura, é um ponto importante para ser compreendido, né? Então, essa modalidade da educação, ela era centrada nas atividades intelectuais, que inclusive dá origem à ideia de escola. Então, a escola ela nasceu de uma ideia elitizada de sociedade. Ela não nasceu para educar crianças pobres e ricas. Ela nasceu para educar as crianças ricas que tinham que ser levadas, né, para uma atividade intelectual de liderança, né, uma atividade intelectual que levasse ela a continuar na classe dominante. Isso conforme Saviani está dizendo, tá? Então, o Saviani, ele diz que a palavra escola significa lugar do ócio. Então, por aí você já consegue imaginar que a educação ela estava voltada para o ócio, para a atividade intelectual. Não era para ele ir lá carregar balde, limpar o chão, enfim, aprender a consertar uma máquina, nada disso. Ele estava ali para intelectualizar-se,
né? Então, ela representava um espaço para aqueles que dispunham de tempo livre. O trabalhador tinha tempo livre para estudar? Não. Assim como até hoje não tem, né? Então, o tempo livre era para quem podia ter. Então, essa ideia era dedicada para uma classe específica, que era a classe proprietária. Essa classe poderia frequentar a escola, né? As outras classes teriam que trabalhar, ok? Bom, então, no surgimento da escola, da sociedade capitalista, vai se restabelecendo esse laço entre trabalho e educação. No entanto, tá? Aí vem a crítica do Saviani. O trabalho acaba adotando uma centralidade. Então, assim, a educação não era para desenvolver o intelecto do indivíduo, né? Quando o capitalismo toma conta como sistema único, né, de uma sociedade ocidental, a gente tem um trabalho com uma centralidade, a educação voltada apenas para o trabalho, não para desenvolver a intelectualidade, né, para desenvolver um sujeito crítico, para desenvolver uma leitura de mundo, não. Essa educação estava voltada exclusivamente para atender às demandas do capital, às demandas do trabalho. Bom, então voltando aqui para o nosso slide, nesse sentido, então, o movimento da universalização da escola primária, né, primeiramente era uma escola para crianças, tá? Não era escola para adultos. Ela surge com o objetivo de promover a socialização dos indivíduos de acordo com os cânones de uma sociedade moderna, que era voltada para o trabalho, né, e para a formação de mão de obra. Então, essa criança ia aprender para mais tarde ela se tornar uma mão de obra para o capitalismo, para as empresas. Então, essa ideia ainda era ruim nesse sentido. Por quê? Primeiro, que a escola surgiu para as classes dominantes. Segundo, que quando ela foi universalizada, ela não foi feita para as crianças ricas. A escola das crianças ricas era uma, a escola das crianças pobres eram outras. Então, dentro disso, surgem os eixos, né, de desenvolvimento do ensino. Então, nós teríamos aí as escolas de formação geral, né, e as escolas profissionais. As escolas de formação geral, elas tinham como objetivo proporcionar um nível mínimo de qualificação que permitisse os trabalhadores lidar com as máquinas. Então, uma escola básica do básico, para que esse aluno não fosse tão ruim, ignorante, não soubesse pelo menos ler o que devia fazer, né, no seu trabalho. As escolas profissionais, elas já visavam atender às demandas específicas desse novo contexto social e econômico. Então, essas atividades, elas iam ser, essas escolas, elas iam buscar formar trabalhadores para manutenção, reparos e ajustes. Nessa escola que ia formar profissionais para atender essas demandas. Então, o conhecimento adquirido pelo educando, pelo aluno, são pré-requisitos para a compreensão do mundo que ele vive. Então, assim, nesse caso, né, como superar essa dualidade, é o que o Saviani traz alguns pontos de reflexão. O que poderíamos fazer, o que poderíamos buscar por um ideal de uma educação que não fosse tão dividida entre ricos e pobres. Então, ele traz aqui algumas sugestões. Vamos ver aqui que o conhecimento para esses alunos, no ensino médio, por exemplo, teria que ter uma utilidade para a prática do trabalho, ajudar esses alunos a estar no mercado de trabalho, né? Pelo menos esses primeiros anos de vida até a maioridade é o básico. Da maioridade, né, até chegar no ensino médio, ele teria que estar preparado para esse mercado de trabalho. Agora, no ensino superior, a educação estaria mais voltada para a formação de profissionais em nível superior, que também, né, tivesse uma cultura superior, que seria o quê? O objetivo de difundir e discutir problemas contemporâneos, né, que ele não fosse voltado só para o trabalho, mas que ele pudesse entender os problemas ao seu redor e buscar as possíveis soluções, né?
Então, diante disso, como argumenta o próprio Saviani, a escola elementar primária passa a adotar uma posição que considera o trabalho como princípio educativo. Não precisa a gente desprezar o trabalho, mas trazer o trabalho para dentro da educação de uma maneira mais inclusiva e mais reflexiva. É a ideia que o autor traz para que a gente possa entender esse tema, entender que o trabalho ele era importante. Porém, o que estava sendo feito era que o trabalho estava sendo voltado só para que atendesse uma demanda do capital e não para que o aluno pudesse, através do trabalho, construir, né, a sua ideia de mundo, construir a sua individualidade. Bom, e o termo politecnia que aparece no texto do Saviani? Do que se trata esse termo? Vocês conseguiram chegar lá? E aí, conseguiram compreender o que a politecnia traz e por que o Saviani traz esse termo no texto? Vamos ver aqui comigo? Vem aqui e vamos pensar juntos aqui. Bom, o termo politecnia, ele representa a união entre a formação intelectual, né, e o trabalho produtivo. Então, assim, poli vem de 12, né, mais de um, né, formas de aprender, politecnia. Então, essa união, ele contempla a formação integral, né? Ele acredita que esse termo, que essa união entre trabalho e educação, ela vai construir um sujeito que pode ter várias dimensões complementares. Então, ele vai saber o que fazer, como fazer, pensar. Ele pode estudar arte, cultura, né? Para além dos aspectos só econômicos da educação. Então, ele pode entender sobre a cultura do povo, ele pode entender sobre a arte, ele pode entender sobre a música, né? Ele não pode ficar só pensando no trabalho, porque a vida da pessoa, a vida do ser humano não é só trabalho. Trabalho é uma das dimensões do ser humano, né? Então, por que na educação tem que ser só trabalho? Tem que ser só como executar tarefas? Na verdade, não. A gente tem que buscar unir esses dois termos. É isso que o Saviani traz aí, dentro do termo politecnia, é a tentativa de unir esses dois polos, trabalho e educação, né? Então, seguindo essa questão aí no quadro, para esses desafios, né, a gente se encaminha aqui para o final, os desafios que a gente tem é oferecer uma formação que considere o trabalho como um princípio educativo, porque ele sabe que, desde o começo da humanidade, a gente vem aprendendo no fazer do dia a dia, né? E que a educação não seja subordinada aos interesses do mercado. Esse é um dos grandes desafios atuais. Com certeza, não conseguimos superar até o momento essa questão dos interesses do mercado em relação à educação, né? Por quê? Porque a centralidade do mercado, ou seja, nossa sociedade centraliza tudo no mercado, juros, comida, produção, desmatamento, questão climática, meio ambiente, tudo está centralizado na vontade do mercado, né? E que isso tem influenciado também nas próprias políticas públicas. As políticas públicas estão, digamos assim, enveredadas pelos interesses do mercado, né? Os gestores estão enveredados pelos interesses do mercado. As práticas de gestão, tanto públicas como privadas, estão enveredadas pelos interesses. O ensino e as avaliações do sistema de ensino, tudo voltado para o tal do mercado. Então, isso traz uma grande preocupação, porque se o mercado dita as regras, a gente não tem como lutar com uma mudança social, porque é o mercado que vai dizer o que vai fazer, o que vai comprar, como vai aprender, quem vai trabalhar, quem vai ser desempregado, né? Então, essa é uma preocupação muito presente na atualidade. Esse artigo foi escrito em 2007, mas é tão atual como se ele tivesse sido escrito na semana passada, porque os interesses do mercado continuam ditando as regras da nossa sociedade, não é mesmo? Então, voltando aqui para o nosso slide, para a nossa finalização desse pensamento, né? Então, nesse sentido, esses modelos de educação que têm se apresentado, né, muitos deles têm desconsiderado a importância de uma formação voltada para o desenvolvimento do indivíduo em sua integralidade. Então, a gente divide o indivíduo, transforma o indivíduo numa máquina de trabalhar, transforma o indivíduo num ser que só pensa em ganhar dinheiro,
né? Que está sempre voltado para o trabalho, mas esquece que esse indivíduo não é só isso. Que ele também é um ser integral, ele é um ser que precisa de outras motivações que não seja só ganhar dinheiro. Então essa é uma grande questão que se coloca. Que sociedade que nós estamos querendo construir? Que nível de conhecimento, que nível de consciência, tanto uma consciência social, como uma consciência ambiental, como uma consciência política, como uma consciência filosófica, moral, né? Que tipo de indivíduo nós estamos criando a partir dessa ideia de que tudo é centralizado no mercado, no sucesso profissional, no dinheiro, né? E que se eu tenho que trabalhar 24 horas por dia para alcançar isso. E estamos produzindo uma sociedade doente, com muitos problemas de saúde, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, para poder atender essa demanda capitalista que quer que tudo seja voltado para esse fim. Então, essa é uma crítica do Saviani em relação a essa relação entre trabalho e educação, né? Claro que eu estou dando um pouco mais de conteúdo aqui, porque trago também a minha visão enquanto docente, enquanto uma pessoa profissional de educação, aí que estou aí pelo menos há uns 11 anos na área, então a gente sabe que essa questão ela é muito mais profunda do que se imagina, né? Muito bem, então, essa é a indicação de leitura que eu trago para vocês também, para atualizar um pouco o texto do Saviani. Essa indicação é de um blog, um texto mais atual, que traz o seguinte, como que está surgindo essas novas formas de exploração do trabalho e o individualismo moderno na sociedade contemporânea. Nós estamos vivendo um momento de extremo individualismo, né? E que as pessoas se autoexploram, adoecem e não percebem que isso tem sido nocivo para a nossa sociedade. O quanto essa ideia de sucesso, né, de educação voltada para o sucesso individual tem sido nociva para a nossa sociedade. Então aqui tem um texto para vocês fazerem esse complemento aí de uma leitura interessante sobre esse tema. E aqui estão as nossas referências dessa aula de hoje, da nossa unidade, que a gente encerra por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi um grande prazer estar com vocês nessa unidade e eu espero que ajude vocês a levarem essa informação integral também para a formação de vocês, tá bom? Conto vocês aí nos nossos encontros online, espero que possa ajudar também nessa questão das dúvidas e acrescentar mais ainda no conhecimento de vocês, ok? Até mais, gente. Bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.